E aí galera do canal Futenáticos, tranquilidade, de buenas, bora para mais um vídeo aqui da nossa rodada 18, o campeonato chegando já na metade, primeiro turno já tá acabando, então bora para mais um vídeo. Antes da nossa escalação, vamos dar uma passadinha na nossa liga Futenáticos FC. Você que não entrou, não deu uma seguida, segue lá, lembrando que esse campeonato vale uma camisa do seu time personalizada, vai ser ó, no Vasco. E vamos pro nosso top 5 da última rodada. E quem diria, hein? Quem diria, nosso querido amigo Vinícius, o Vini, que faz a vídeo aqui pro nosso canal, conseguiu ficar em primeiro com 89 pontos. Parabéns, Vini. Em segundo lugar, o América Real com 74 pontos. Terceiro lugar, o Pocorense, esse time já apareceu aqui, hein, com 72 pontos. Bayern de Munique, deve ser, né, com 71 pontos. E em quinto lugar, o Sport Clube Paulista com 68 pontos. Parabéns a vocês. Lembrando, galera, o primeiro colocado vai ganhar aqui, ó, camisetinha no Vasco do seu time personalizado do Cartola. Demorou? Então, bora pro nosso time, para nossa escalação dessa nossa 18ª rodada. E o nosso time, galera, vai continuar na padrão mitadora 4-3-3 padrão, sem novidades. E vamos com o nosso goleiro Deusderlei, defesas difíceis. Isso mesmo, nós vamos com o Vanderlei, vai jogar contra o Flamengo em casa, porque esse jogo vai ser no Pacaembu. O Santos, que tem uma ótima média de público no Pacaembu. No último jogo contra o Bahia foram 36 mil santistas. Isso ajuda com que o time seja empurrado pela torcida. E o Deusderlei vai estar lá para fechar o gol contra o Flamengo. Quem viu o jogo Santos e Flamengo pelo segundo jogo da Copa do Brasil viu que foi um jogão 4-2, quase o que o Santos passa. Acredito que esse jogo também vai ser muito emocionante. Deusderlei vai ser um cara que vai ser muito acionado nesse jogo. O Flamengo tem um ataque fortíssimo com o Everton Guerreiro, Everton Ribeiro e o Diego também chegando no meio. Então acredito que o Deusderlei vai imitar, vai brilhar. E o Santos, quando joga no Pacaembu, galera, tem uma média muito boa de pontuação. Se eu não me engano, já são 18 jogos que o Santos não perde no Pacaembu. Então acredito que vai ser um jogão. Então o Vanderlei vai fechar o gol. Lembrando que é um jogo muito importante, porque esses dois times estão na briga pelo título. Flamengo em quinto e o Santos em terceiro lugar. Então se um dos dois acabar perdendo, pode abrir uma diferença muito grande para o Corinthians. Então acredito que os dois vão querer ganhar. Então vai ser um jogão esse daí. Então acredito que Deusderlei vai fechar esse gol. Então nossa primeira opção. Para as laterais, galera, nós vamos com ninguém mais, ninguém menos que o Sid Clay do Atlético Paranaense. O Sid Clay que vai jogar em casa contra o Avaí. Sid Clay, que quando joga em casa é muito acionado mesmo, é a válvula de escape do Atlético Paranaense pela lateral esquerda. Sempre a jogada começa com ele, ele que faz os cruzamentos, sempre a bola é lançada para ele, para que ele consiga dar alguma assistência ou até mesmo um gol. Então o Sid Clay vai jogar em casa contra o Avaí, Avaí que vinha numa sequência, se não me engano, de 7 jogos sem perder, perdeu nessa última rodada para o Palmeiras de 2-0. Acredito que o Atlético Paranaense, mesmo ganhando nessa última rodada contra o Vasco no sufoco, ai meu Deus do céu, com bola na trave no último lance, o Atlético Paranaense possa vencer o Avaí jogando em casa. Afinal, não resta mais nada para o Atlético Paranaense. Libertadores eu acho muito difícil ele passar, mesmo jogando fora de casa. Perdeu em casa de 3-2 para o Santos, já perdeu na Copa do Brasil, então só resta o Campeonato Brasileiro. Então Atlético Paranaense vem com tudo para cima do Avaí, que é uma ótima opção. O Sid Clay, além de sair com SG, pode fazer alguns pontos com roubadas de bola, quem sabe até um gol ou uma assistência. Então, Sid Clay. Nosso segundo lateral, galera, nós vamos com uma novidade aqui, que é o rapaz Edmar do São Paulo. O cara que entrou no lugar do Júnior Tavares, um menino com a tatuagem no rosto, vida louca. Tá jogando muito bem na lateral do São Paulo. Algumas pessoas disseram que o Júnior Tavares era um pouco indisciplinado taticamente, entregou a paçoca contra o jogo da Chapecoense. Se você for puxar o replay e ver que ele tenta dar um drible, acaba perdendo a bola e sai o gol da Chapecoense. Então Júnior Tavares foi pro banco e Edmar entrou no lugar dele. Como vocês podem ver, o Edmar só tem 3 jogos até agora, galera. Mas nesses 3 jogos ele teve uma média muito boa, mesmo perdendo o SG. Nesse último jogo contra o Botafogo, perdeu o SG e ficou com 4,20. No passado, perdeu o SG contra o Grêmio, fez 4,60. E na 15ª rodada, quando não perdeu o SG contra o Vasco, fez 7,10. E eu acredito que o São Paulo, jogando em casa, parece que deu uma embalada agora, melhorou, venceu fora de casa com 3 gols nos últimos 5 minutos dos jogos contra o Botafogo. Acredito que o Edmar
possa sair com o SG, afinal vai jogar contra o Coritiba que vem mal das pernas, 4 derrotas seguidas, trocou de técnico, Pachequinho não estava indo muito bem, chegou a estar no G4 no começo do campeonato, mas veio despencando e agora amarga a 17ª colocação do campeonato. Então eu acredito que o Edmar, além de sair com o SG, possa fazer bastantes roubadas de bola, sofreu algumas faltas e sair com uma pontuação bem legal. Tranquilidade, então esses são os nossos dois laterais. Quem quiser pode ir de Léo Moura, acredito é uma ótima opção jogando fora de casa contra o Atlético Goianiense, mas vou ser caseiro, vou ficar com esses dois. Tudo bem? Para nossa zaga nós vamos com ele, não tem como, o General Balbuena, isso mesmo, o cara que, meu Deus, olha a média desse cara, velho, 7 pontos, deu assistência no último jogo, saiu com 10 pontos, vai jogar fora de casa contra o Atlético Mineiro, que também não vem fazendo uma boa campanha nesse Campeonato Brasileiro. Lembrando que esse jogo, galera, não vai ser no Horto, vai ser no Mineirão. Balbuena que vai ser muito acionado nesse jogo. Corinthians tendo que manter a sua liderança jogando fora de casa. Lembrando que o Corinthians sempre fica naquele joguinho de contra-ataque e muito efetivo quando chutar o gol. O Balbuena é um ótimo cabeceador, já tem 3 gols aqui, ó, já fez mais gols que o Casim nessa temporada. Que isso, Balbuena, não faz isso com o cara não. Então, Balbuena é uma ótima opção para esse jogo. Tranquilidade? Nosso segundo zagueiro vai ser ele, Marlon, da Ponte Preta. Como vocês podem ver aqui, ó, o Marlon tem uma ótima média, sempre mantendo 4 pontos em roubadas de bola. Mesmo quando a Ponte Preta toma gol, ele continua fazendo ótimas pontuações. Acredito que jogando fora de casa contra o Vitória, que não está muito bem no campeonato, então acredito que o Marlon, mantendo essa regularidade de roubadas de bola sem cometer faltas, isso é muito bom. O cara tem 22 roubadas de bola e apenas 6 faltas cometidas, pode sair com uma pontuação muito alta jogando fora de casa. Se manter um SG, putz, aí vai ser melhor ainda para o nosso time. Então Marlon é uma ótima opção para essa rodada. Então fechamos aqui a nossa zaga, né? Fechamos aqui a nossa Bumba Meu Boi e vamos agora para meia cancha, para meiuca. Tranquilidade? E para começar nós vamos com ele, o profeta, aqui é São Paulo, porra, Hernanes do São Paulo, rapaz do joinha da foto mesmo. Hernanes joga muito bem, quem lembra nos campeonatos aí, quando ele jogava pelo São Paulo, bate a pênalti, bate a falta, bate escanteio, o cara jogou muito bem. Lembrando que nesse último jogo só não bateu o pênalti, quem bateu foi o Cueva e teve a pachorra de errar o pênalti. Então acredito que agora o Hernanes, jogando no Morumbi, vai chamar a responsa e quem sabe se tiver um pênalti vai conseguir fazer isso. Então acredito que o Hernanes é uma ótima opção. Quem lembra dele nos últimos anos sabe que ele joga muito bem, já é jogador de seleção, é rodado, não tem o que falar. Hernanes é o nosso primeiro jogador para meiuca. Nosso segundo jogador é aqui, né? Carteirinha carimbada aqui, não tem como. Thiago Snows, não tem como não colocar Thiago Snows. Nós vamos colocar o Thiago Snows porque vai jogar contra o Vasco. E o Vasco, vocês sabem que sempre entrega paçoca, principalmente em SG. Então eu acredito que jogando fora de casa vai ser a referência do Cruzeiro. Jogando fora de casa, quem sabe dar uma assistência ou faça um gol. Lembrando que o Vasco não tem uma defesa tão boa assim, se tratando de SG, de cartola. Então eu acredito que o Thiago Snows possa fazer um gol ou dar aquela assistência que ele está prometendo para essa temporada. Então, Thiago Snows é uma ótima opção para essa rodada. E o nosso terceiro jogador do meio de campo vai ser ninguém mais, ninguém menos que ele, Diego Souza. O cara que estava indo para o Palmeiras, mas não deu certo, né? E o Diego Souza foi uma escolha porque o Sport joga contra o Fluminense. E o Fluminense, como vocês todos sabem, sempre toma gol. A única rodada que o Fluminense não tomou gol nesse Campeonato Brasileiro foi contra o Avaí, lá, acho que se não me engano, na terceira, quarta rodada. Desde então o Fluminense sempre toma gol, sempre toma gol. Então eu acredito que o Diego Souza possa dar uma assistência e quem sabe possa fazer um gol. Seguindo essa nossa lógica de que o Fluminense sempre toma gol. Então nós acreditamos que o Diego Souza pode ser uma ótima opção para esse jogo. Não jogou esse último jogo, Everton Felipe destruiu no lugar dele. Vamos ver se ele consegue dar pelo menos uma assistência ao gol. Então nós fechamos a nossa meia cancha aqui, nós fechamos nossa meiuca. E nós vamos agora para o nosso tridente de ataque, que é aquele que nos dá alegria. Sempre que a bolinha da Globo brilha, você fica olhando e falando, pelo amor de Deus, que seja gol desse cara que eu escalei. E nós vamos com ninguém mais, ninguém menos
que o André Balada do Esporte, mantendo a nossa lógica de que o Fluminense sempre toma gol. O Fluminense sempre toma gol, então quem sabe o André possa fazer um gol e o Diego Souza deu uma assistência. Estão muito bem entrosados, sempre um dá assistência e o outro empurra para dentro. Acreditamos que o André e o Diego Souza possam fazer muitos pontos, porque a defesa do Fluminense não é lá algo muito difícil de se fazer gol. Então esse é o nosso primeiro atacante. Nosso segundo atacante vai para o top finalizador desse Cartola, que é ninguém mais, ninguém menos que Lucas Prato, o cara que mais finaliza nesse Campeonato Brasileiro até agora. Se eu não me engano já são mais de 30, vamos olhar aqui, ó. Se eu não me engano aqui, ó, 30 finalizações para fora. O cara chuta, pegou, chutou, principalmente jogando no Morumbi, onde ele faz a maioria dos seus gols. Então, Lucas Prato é uma ótima oportunidade de gols. Lembrando que vai jogar em casa contra o Curitiba, que vem perdendo, não vem muito bem. Então, Lucas Prato, dispensa comentários, vai fazer gol. Se ele quer ir para a seleção da Argentina 2018, trate de fazer gol, porque tá difícil as coisas no São Paulo. Parece que voltou a embalar, já são 2 vitórias e um empate nesses últimos 3 jogos. Então acreditamos que o São Paulo possa sair dessa zica e fazer esse golzinho com o Lucas Prato. E para finalizar, nós vamos com ele, Pedro Roque, isso mesmo, nós vamos com Pedro Rocha, que vem nessas últimas rodadas, vem fazendo ótimos jogos. Então nós vamos com Pedro Roque, porque ele é o cara que vai jogar e vai ser a referência lá na frente, porque Luan não vai jogar e quem sabe também deu uma assistência. Então o Pedro Roque é uma ótima aposta para essa nossa 18ª rodada. Parece que agora ele deslanchou, tá fazendo aquelas assistências, fazendo os gols de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, somando tudo isso. Então acredito que Pedro Rocha é uma ótima opção para essa nossa 18ª rodada, e também porque vai jogar contra o Lanterninha Atlético Goianiense, que está passando um sufoco, ganhou nessa última rodada, encostou no Vitória. Então nós acreditamos que mesmo com isso o Grêmio possa vencer, afinal briga por título e nós estamos falando do melhor ataque contra a pior defesa. Mantendo essa lógica, Pedro Rocha vai fazer aquele golzinho, tudo bem? E para comandar, nós vamos com ele, Dorival Júnior. Acredito que seja uma ótima opção colocar o Dorival Júnior. Se você quiser colocar o Renato Gaúcho, pode colocar, mas como o Jeromito não vai jogar, alguns jogadores do Grêmio não serão relacionados, acredito que ele possa sofrer um gol, quem sabe com isso a média do treinador abaixa. Então acredito que o Dorival Júnior seja uma ótima opção para esse jogo. Vai jogar em casa contra o Curitiba, vai fazer aqueles 2-0, manter aquela pontuação de 5, 6, até quem sabe 7 pontos e fazer a alegria da galera. Tranquilidade, galera? Lembrando, inscrevam-se aqui no canal, dê aquele like, nos ajude. Lembrando, galera, se tiver algum tipo de modificação, Facebook e Instagram vai para lá todas as nossas alterações. Então fique ligado, sigam a gente lá nas nossas redes e bora mitar para essa 18ª rodada. Valeu, falou e até a próxima.